Continua em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores, público presente. Vereador Vaguinho. É muito interessante todos esses números que o vereador passou. Fico até impressionado, a Caixa e o Banco do Brasil detendo 78% de todo o crédito ofertado ao município e todos os outros bancos apenas 22%. Né? É um número impressionante mesmo. Às vezes tem uma preocupação, o pessoal do sindicato até está aí, né? Tem uma preocupação de nós entregarmos o que é nosso, porque você acaba vendendo por um valor, né? E me parece que acaba sendo vendido aquilo que só dá lucro, né? Eu até me assustei agora com a Petrobras, um lucro de 4 bilhões, segundo o senhor relatou aí, e fico até impressionado com que esses dias mesmo, né, a Petrobras estava, vamos dizer, do que ela valia de tantos bilhões, passou a não valer nada, nada. Nós perdemos praticamente a Petrobras por gestões, não posso dizer cabide de emprego, mas não sei se posso dizer, porque me deixa preocupado. Salários, eu estava vendo uma vez na televisão, a mulher era técnica de segurança do trabalho, contratada por concurso público na Petrobras, ganhava tipo 10 mil reais, vou falar um valor, não estou falando que é isso. E o marido dela fazia o mesmo serviço terceirizado, ganhava 3. Então, e não estou dizendo com isso que não merece as pessoas ganharem, mas e várias coisas, né, que nós estamos vendo o que aconteceu e que passa na televisão e comprovado, tornou a Petrobras uma estatal de orgulho do Brasil, quase que para vergonha do Brasil. Você falou em 28ª no ranking, sendo que era a empresa, primeiro que era a primeira do Brasil, e no mundo estava ali entre, eu não me lembro, perto de Esso, sexta, né? Esso, Shell, aquelas empresas que você vê multinacionais, né? E a Petrobras detinha o 6º lugar para o nosso país coisar, né? A minha preocupação sempre muito bem, esses lucros aí, 5 bilhões do Banco do Brasil, se não me engano, que o vereador falou, e mais ou menos 4 bilhões da Caixa Econômica, apesar que na parte social, quando eu vejo eles patrocinando agremiações de futebol, que consegue um monte de patrocínio porque aparece, não vou citar nome aqui de nenhum time, mas é só ver na camisa. E aí eu vejo uma moça que participou dos Jogos Olímpicos, nem foi do Brasil, mas também do Brasil, antes do Brasil, e ela participou do triatlon, esse nome difícil, e ela ganhou até a medalha, sendo que nem conhecida era, sem patrocínio nenhum. Então aí vai de patrocínio de futebol, com milhões, 23 milhões, 30 milhões, e time que existe um monte de gente, um monte de empresa querendo patrocinar. E esquece daquele sozinho que participa vai lá, tem que pagar o seu evento esportivo que vai, com o seu dinheiro, e depois ainda compete pelo país. Isso eu já não concordo. Mas também, que um dia haja essa mudança. Não concordo com esse tipo de patrocínio. Muito bonito patrocinar o vôlei, o Banco do Brasil, com camiseta, com tudo. Muito lindo, muito lindo. Mas chega na Olimpíada, esse mesmo time que tem esse monte ganha uma medalha. E aí você vê que o que mais traz medalha para o Brasil são aqueles que nem patrocínio tem. Nós vemos aqui em Limeira mesmo, às vezes a pessoa precisa competir, tem que ficar vem até aqui passar o chapéu para poder arrecadar um dinheiro para ir competir em outro país e às vezes aqui próprio no Brasil.
Vejo os abnegados do futebol amador, que o Wagner fala tanto, que tem que correr atrás, Wagner, não é? Para poder fazer. Logicamente que uma moção, assim, não que nos pega de surpresa, porque ela está na casa faz tempo, mas às vezes até é difícil, não digo de votar, a gente tem um entendimento da importância de nós mantermos essas instituições que dão lucro para o país, que dão lucro e dão emprego, porque, logicamente, se privatizar, 50% é mandado embora. 50% é mandado embora, porque vem o corte, mesmo obriga o funcionário, como os bancos privados obrigam a vender din-din, vender não sei o quê, e você vai lá para ser atendido, tem que ficar esperando. E os bancos privados obrigam o funcionário, além de atender poucos funcionários nos caixas, que a gente tem que ficar esperando, e temos que valer a lei que o Newton colocou, de atendimento em 20 minutos, 10 minutos, quantos minutos forem. Por isso que uma vez eu coloquei um projeto aqui, seu presidente, já que o banco tem 20 minutos para atender a gente, que a área azul também tivesse 20 minutos em vez de 15. Porque se o banco pode me atender em 20 minutos, porque eu tenho que esperar mais que 20, só 15 minutos o meu carro pode ficar lá fora. Deveria também ser o mesmo 20, já que dá aos bancos essa possibilidade. E a gente vê que o empregado do banco é quase um escravo. E a gente vai lá com pressa. E aí, com a pressa que a gente tem, acaba às vezes até reclamando. Pô, que demora, mas não é culpa do funcionário. É culpa que o banco fica rachando o mesmo atendimento, que é que a gente passa no caixa eletrônico, aí não tem a segurança que a vereadora Érica falou, a segurança que alguns vereadores colocou, que quer colocar guarda, segurança lá no autoatendimento, e o povo sofrendo. Quando alguém pega lá e pega com a saidinha de banco, e agora aprovamos um projeto que a Febraban veio aqui, nossa, achei super interessante a intenção dela também. Se ela não concordar com isso, vereadora Érica, porque nós estamos dando para ela a nossa muralha digital de graça, para que tomemos conta dos bancos dela. Porque se alguém estiver saindo e roubar, não vai voltar o dinheiro para a pessoa, não. Apenas o banco vai ficar mais seguro. As pessoas não. E aí, eu de novo, vereadora, reclamo do comércio, né? Principalmente do centro abaixo, que está sendo alvo de roubo e mais roubo, vereador Zé. Roubo e mais roubo. Roubaram lá uma loja, o celular, outra loja. E lá nós não temos nem câmera, porque câmara e câmera é quase igual, mas é câmera, e não temos nem segurança. Então, para os bancos, o que não lhes interessa, eles querem entrar na justiça contra nós. Agora, se eles não aceitarem essa proposta que foi feita na nossa cidade, através de ter as câmeras a seu favor, quem tem coragem no Banco Santander durante a noite, Banco Itaú durante a noite ali na Praça Luciano Esteves, aquele Banco Bradesco do lado e o Banco Mercantil, que me parece nem abre, nem está abrindo, né? Que é um dos poucos que atende, porque todo mundo que se aposenta só começa a receber por aquele banco. Agora ainda montou uma agência 2 ali na Doutor Trajano. Não consigo entender por que um banco fecha, vereador. Qual que é a autonomia que esse banco tem? Enfim, vereador Vaguinho, entendo da preocupação, eu acho que é uma moção interessante, até enquanto esse banco der lucro. Logicamente, que ele também não venha cair nessa desgraça do que caiu a Petrobras, de falcatruas, de pessoas que se apoderaram de um bem público para fazer dele o seu ganho. Não consigo entender uma pessoa conseguir levar 100, 50 milhões, quando ela vai conseguir gastar tudo isso, vereadora Carol? E a saúde? Bom, enfim, estamos aí.
Votar a moção sempre é bom, vereador Zé da Mix, mas às vezes temos que tomar decisões. E pediria, se possível, pelo menos 1 minuto de suspensão dos trabalhos para que o meu bloco pudesse conversar sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelas mais diversas plataformas e aos presentes. Vereador Vaguinho, você sabe de todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, admiro muito, mas essa moção em específico eu vou ter que declinar do voto. Eu não votaria favorável a uma moção que inclusive se vale das expressões de terrível onda nefasta. Fez até me lembrar de um discurso de uma ex-vereadora que pela casa passou, petista, que usava essa expressão para se referenciar à classe da imprensa. Eu acho uma expressão muito pesada, pejorativa, e quando se coloca, comparando, que a onda nefasta de privatização do governo FHC, eu particularmente consigo identificar que existem pontos falhos em toda forma de gestão. Mas eu, como tucana, defendendo a intervenção mínima do Estado, eu acho que o Estado hoje está muito inchado, e não estou falando com isso que vamos buscar a privatização desses bancos. Eu acho que tem que ter um meio termo, mas até pela forma que foi colocado, eu peço desculpas. Deixa eu me virar aqui, que senão eu fico de costas para o público. Quero falar para o vereador e para as pessoas também. Mas peço desculpas, mas até em virtude da forma que foi colocado, eu não me sinto à vontade. E olha que já votei várias moções de apelo e de repúdio, inclusive ao governo do Estado, do qual eu faço parte. Por diversas vezes são colocadas moções ao governo do Estado, ao governador Geraldo Alckmin, em especial pelas questões de falha da educação e segurança, que eu considero o calcanhar de Aquiles do Estado, mas as palavras elas são um pouco mais amenas, um pouco mais serenas na forma de cobrar. E eu não me sinto à vontade, é um governo que eu defendo, inclusive o FHC, que é um dos meus principais líderes, considero que o trabalho dele de estabilização da economia, inclusive no que tange as privatizações, elas foram importantes. Então, eu não me sinto à vontade de votar favorável nestes moldes. Eu acho que até se fosse colocado de uma outra forma, até para repensar essa questão de como instrumentalizar isso, porque nós não podemos simplesmente desprezar o serviço público e a vida dessas pessoas que se dedicaram ao serviço público por tantos anos, construindo da Caixa Econômica e do Banco do Brasil verdadeiros patrimônios pessoais, inclusive de realização no seu trabalho. Eu acho que tem que ter realmente um condão humanizador aí para lidar com uma situação dessa, mas também não acho que apelando de forma a utilizar dessas expressões, que eu tenho certeza que não foi essa a intenção, mas a forma com que é colocada, eu não me sinto à vontade de votar essa moção. Agradeço, espero que o vereador entenda a minha situação e até a forma com que eu me coloquei, e agradeço, presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva, depois Estevão Nogueira. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos assiste pela educadora e as redes sociais. Infelizmente, Vaguinho, também vou ter que votar contrário. Já falei para você antes, concordo em partes com o que a Carol falou, e quero agradecer o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por ter privatizado a Vale. Porque se não tivesse privatizado a Vale, o PT também teria feito reduto de corrupção dentro da Vale. Enquanto a Petrobras, quando descobriu todo o rombo, estava batendo menos R$2 na Bolsa, a Vale estava batendo R$24 na Bolsa. Então, ainda bem que foi privatizado. Ainda bem que foi privatizado, porque a partir de 2002 o PT pegou tudo que ele tinha na mão, para quê? Para corromper. Eu levantei aqui agora, está em quase 30 bilhões, Vaguinho. A corrupção dentro da Petrobras, só dentro da Petrobras. 30 bilhões, você falou que é 5 bilhões aí no semestre, nós precisamos de 6 semestres para bater o que o PT fez de 2002 para cá. Então não tem como. Infelizmente, nós temos que acabar com esses redutos de corrupção. Eu não sei o caso dos bancos, como que estão, mas o caso específico da Petrobras tem que ser privatizado quanto antes, para que o Brasil não fique essa dívida que o PT deixou. Que esse governo que fala que tanto bem fez para o Brasil, mas quando mostra o rombo que tem aqui, ninguém assume a culpa. Ah, a culpa não é minha, a culpa é da minha esposa. Então, infelizmente, Vaguinho, há esse reduto de corrupção e é o único jeito da gente coibir isso é privatizando.
como fez a Vale, como o Fernando Henrique fez com a Vale. E eu acho que tinha que privatizar tudo. Por que o poder ficar na mão do governo? O governo administra. E quando você falou aí, Vaguinho, esporte, até eu falei, o Lemão falou muito bem falado. E a hora que a gente pega essas... Quando patrocina esporte, quando patrocina o atleta, Lemão, ainda se beneficia com a redução de imposto. Quer dizer, então o bolso não sai do dinheiro, não sai do bolso dele o patrocínio. Ele não vai pagar imposto. Como existe aí, você falou cultural, todo mundo faz usando a Lei Rouanet. Então eles se aproveitam de algo público para favorecer até o privado, e falando que está fazendo benfeitorias ainda. Então, infelizmente, Vaguinho, por essa condição, eu acho que tem que privatizar tudo, para nós podermos um dia poder falar que nós vivemos num país onde não há corrupção. Obrigado, presidente. A palavra vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário e acompanha-nos pela rádio e também pela internet. Eu acho que quando a gente fala sobre privatização, a gente tem que ter o olhar sobre diversas formas. A primeira delas, é claro que nós devemos pensar nos funcionários, temos sim que pensar em como lidar, né, e como tratar todo o funcionalismo. Mas, como cientista econômico que sou, e estudando, né, todo o histórico, desde a criação das instituições bancárias, estudando todos os momentos da economia brasileira, eu não poderia me furtar de deixar de falar. Defendo aqui a intervenção mínima do Estado e em todas os governos, em todos os países em que temos essa intervenção mínima do Estado, a evolução ela é muito maior. A qualidade do serviço prestado é muito maior. Se ainda que aqui no Brasil nós tenhamos ainda uma distorção com relação às privatizações, ainda que tenhamos talvez um serviço de menor qualidade, eu acho que nós devemos buscar essa melhor qualidade, mas quando o Estado é mínimo, a qualidade dos serviços são muito melhores. Fico aqui me lembrando, se ainda tivéssemos na mão da Telesp, da Telebrás, se tudo aquilo que nós temos acesso hoje, nós teríamos acesso. Com certeza não teríamos. Então, acredito sim que em todo o processo existem distorções, mas a intervenção mínima do Estado não tem jeito, não tem escapatória se queremos evoluir como Estado democrático, quando tanto falamos aqui nesse plenário. E eu gostaria de falar mais um ponto. Quando a gente analisa a questão da corrupção, Cleiton, ela é muito mais profunda do que ser do Estado ou ser privado. Porque se nós formos na esfera privada, nas empresas, as companhias privadas também têm corrupção. Então isso é inerente de ser do Estado ou ser privado. Lógico que o caminho no poder público é muito mais fácil, mas é inerente, isso daí faz parte, está enraizado na nossa sociedade. Está enraizado. E quando nós vemos, né, a pessoa que ganha lá o kit, vou trazer para a nossa realidade, ganha o kit da TV digital e vende o seu kit na internet, o cara manda, né, nos grupos vendendo o kit que ele recebeu de graça. Então a corrupção ela está intrínseca. Uma parte, vereador? Parte, vereador. Com certeza.
Não, vereador, é só assim, está me animando ouvi-lo discutir, porque foi realmente uma aula de economia, de ciências econômicas aqui. Essa questão da intervenção mínima do Estado enquanto poder regulamentador. O Estado, ele deve agir nas causas em que realmente a sociedade não consiga se organizar. Mas a gente percebe o fortalecimento de uma nação quanto mais ela consegue se desenvolver sem o aparato estatal. Então, isso foi fantástico que você colocou, inclusive esse contraponto acerca da corrupção estar em todas as esferas, porque nós temos as compliances hoje. Nós temos aí, quando pegamos um esquema de corrupção na área pública, nós percebemos que a administração privada ela está também envolvida. Então, ela está muito mais na qualidade da pessoa, que ela pode ou não pode desenvolver isso, ela vai da índole da pessoa, que ela vai ser corrupta ou na administração pública ou na administração privada, e não ser corrupta tanto na administração pública quanto na privada. E acompanhando essa denúncia que o vereador está fazendo com relação ao kit, este final de semana eu recebi em redes sociais, e vou colocar para frente também, porque quase todos aqui estiveram presentes naquele discurso do gerente da Caixa Econômica Federal, pedindo para que os contemplados do Rubi não fizessem essa venda, e infelizmente já estão sendo alienados, esses bens em clube de redes sociais, clube da Luluzinha e afins. Então, eu acho que cabe a nós, enquanto legisladores e fiscalizadores, observarmos isso também. Obrigada. Então, vereador, me desculpe, se nós queremos a maior eficiência, maior transparência, eu acho que não é apoiando a continuação da estatização de empresas que nós vamos conseguir. Eu acho que existe sim uma luz com relação à privatização. Eu acho que não é assim também, vamos privatizar e agora abrimos licitação, abrimos o capital para qualquer, para que qualquer um se apodere daquilo que foi criado e foi mantido por nós. Tem que ser algo muito bem estudado, uma transição muito bem organizada. Lembrando que parte do capital do Banco do Brasil já é o misto. O Banco do Brasil hoje, parte do capital é estatal e parte é privado. Já existe essa coexistência de capitais. Então, vereador, desculpe, mas vou adiantar aqui que meu voto vai contra aquilo que eu acredito, que a intervenção mínima de Estado é o que traz mais eficiência e qualidade para os serviços, e gera aquela competitividade que pode entregar serviços mais baratos à população, mesmo sabendo que esses dois bancos em questão já ofertam já ofertam juros menores. Porém, cabe aqui lembrar que nós estamos hoje no menor patamar da taxa Selic. Nós temos hoje 7% de taxa. Só que isso não chega no bolso do cidadão. Isso não chega no preço que se cobra das empresas. O que acontece é que o spread bancário, aquilo que o banco ganha, cada vez maior. Então, se diminui a taxa com que eles se capitalizam, porém, mantém-se a taxa que é vendida para o consumidor final, para o cliente. E aí o grande problema é lógico que nós vamos atingir essa lucratividade cada vez maior. Essa lucratividade aqui está explicada pelo spread bancário. É uma capitalização que paga muito pouco e que vende por muito. Então, me desculpe, vou adiantar aqui, meu voto será negativo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, ouvi atentamente os que me antecederam, os vereadores e vereadoras que me antecederam. Entendo a colocação e concordo com muita colocação de todos os lados, mas tenho que me levantar para dizer que, embora eu também tenha uma linha
como o da vereadora Carolina Pontes, quanto ao nefasto, a colocação da palavra nefasto, tenho que dizer que respeitarei aos funcionários dos bancos e respeitarei também os programas sociais. Eu não sei como isso poderia ser feito após uma privatização. Então, aqui defendo e darei meu voto favorável, embora com ressalvas pela palavra utilizada. Todos sabem aqui que eu tenho sempre uma colocação muito cautelosa com as palavras usadas, principalmente em moções, então não poderia deixar também de falar, mas será meu voto favorável em prol dos funcionários, bem como dos programas sociais. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores que estão presentes no plenário, plateia presente, e eu me dirijo a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo esta sessão pelas ondas da Rádio Educadora, e quero dizer que respeito a opinião do nobre vereador Wagner, o Vaguinho da Santa Luzia, mas peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência. Eu não posso concordar com as palavras que Vossa Excelência trouxe em sua moção, e apenas perlustrando a pequenina palavra nefasta, quanto mais no que diz respeito ao presidente da República, que mudou a história do Brasil e inseriu na economia do nosso país, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, que com suas privatizações colocou a máquina pública para andar, colocou o Brasil nas rédeas e, quiçá, se nós tivéssemos dado continuidade a todo o trabalho desenvolvido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas infelizmente os corporativistas socialistas que nós conhecemos como PT instituiu e vendeu o nosso país usando as empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil e as demais. Eu sou favorável à privatização, desde que sejam feitas dentro dos limites da lei e dentro da discricionariedade, dentro da transparência necessária. Eu tenho certeza que privatizar uma empresa pública hoje é atingir ao interesse público primário. Privatizar uma empresa pública hoje, vereador Vaguinho, seguindo a minha divergência de Vossa Excelência, é colocar o país para andar novamente no caminho que tem que ser andado. O Brasil precisa mudar. As políticas públicas socialistas precisam acabar. Nós temos que colocar o país no rumo econômico certo e hoje manter empresas públicas como meros cabides de emprego e como máquina para enriquecimento ilícito, tal como as empresas públicas têm sido usadas, nós não podemos concordar. O Brasil precisa mudar e eu espero que o nosso governador Geraldo Alckmin ganhe as eleições para presidente da República e dê o andamento na equipe daquilo que a equipe econômica do presidente, o ex-presidente FHC, começou a fazer, que eu tenho certeza que o Brasil seguirá o norte correto para o seu desenvolvimento econômico e, quiçá, que assuma um patamar maior no ranking dos países desenvolvidos. É o que penso, presidente, com a devida permissão da minha divergência do ilustre vereador Vaguinho da Santa Luzia. Continue a discussão. Não havendo a moção de apelo 183/2017, ela Questão de vai... ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O Lemão pediu 1 minuto para reunir o bloco. A sessão está suspensa por 1 minuto. É aberta. A moção de apelo 183/2017, ela vai à votação. E o painel de votação, ele vai ficar aberto dentro de 10 segundos. Ô, senhor presidente, Presidente. como que vai ser o voto de quem votar? Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anderson. Presidente, em razão
das divergências impostas na discussão do projeto de lei em apreço, eu penso que, em razão da falta do painel, que Vossa Excelência possa... A televisão vai mostrar, não, vereador? Sim, presidente, mas... Eu vou falar o nome que, de quem excepcionalmente, votou Vossa sim. Excelência possa divulgar os votos. Sim, senhor. Obrigado, presidente. Pois não, senhor? Vossa Excelência tem sido complacente com os demais edis. Muito bem. A moção 183, ela vai à votação. Quem votar sim é a favor da moção. Quem votar não é contra a moção. E está aberto o painel. Está encerrada a votação. Só um minuto. Algum vereador deseja justificar? Eu desejo. Por nome, por favor. Estevão. Mayra. Eu também, senhor presidente. Lemão. Cleiton. Marco. Vaguinho. E Vaguinho. Está encerrada a votação. O empate, 8-8. Vota, Zé. Fala, Zé. Para ter aprovação ou reprovação, precisa de 11. Então, como a moção não atingiu 11, ela está reprovada. E arquiva-se. Votaram não: Anderson Pereira, Carolina Pontes, Cleiton Silva, Estevão Nogueira, Lemão, Lubogo, Newton Santos, Toninho Franco. Votaram sim: Constância, Dr. Marcelo Rossi, Mayra Costa, Érica Tanque, Marco Xavier, Mirdo Lanche, Wagner Barbosa e Vaguinho Santa Luzia. Se absteve Darcy Reis. A moção foi arquivada. Pediu para justificar Estevão Nogueira. Presidente, então, apenas para reiterar meu voto e dizer que a privatização dos bancos, das estatais, ela não quer dizer que os programas sociais não possam ser desenvolvidos. Os programas sociais, eles são do governo federal e governo do estado, governo municipal. E os bancos são apenas um canal, que pode ser qualquer banco. Então, não se justifica manter-se os bancos estatizados, com essa premissa de que não se pode desenvolver programa social. E, além disso, a questão da intervenção mínima do Estado, que, volta a dizer, traz mais qualidade nos serviços prestados, traz mais competitividade e as forças de mercado, que é a oferta e a demanda, é que devem ditar o preço dos serviços. E aí, quando você tem essas forças delimitando o preço, a tendência é que o preço seja menor e menor para o consumidor. Mas fica aí as razões do meu voto contrário, presidente. Muito obrigado. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que todos nos assistem, nos ouvem, até o último momento, eu confesso que eu fiquei na dúvida, eu pensei em me abster. Abster porque eu não tinha a certeza ou a segurança, mas era uma moção de apelo, porque a vereadora Érica tocou num ponto que realmente daquilo que eu faço, que eu trabalho na questão dos projetos sociais, a questão do seu banco do governo, literalmente os projetos sociais são ligados, principalmente a questão da Caixa Econômica, tudo foi um ponto do qual eu também não saberia explicar, por isso não pensando na abstenção.
Por outro lado, a gente também bem sabe, concordo várias vezes na fala do vereador Estevão, quando a gente fala na questão da privatização, né, em algumas empresas, né, algumas que realmente funcionam naquela questão de não permitir que o Estado, né, tome, entre aspas, conta de tudo, porque a gente sabe o nível da questão da corrupção, sim, infelizmente não deveria, mas a gente sabe que é nisso onde ocorreram mais, né, nesses órgãos que não foram privatizados, nessas empresas onde ocorreram na questão da privatização. Então, confesso que, colocando na balança, eu ficaria na dúvida, mas resolvi acompanhar o meu colega de partido, o vereador Vaguinho, gente sabendo só nessa questão que seria apenas um apelo, mas as falas, elas são realmente traria, né, e traz uma excelente discussão se a gente tivesse mais tempo e tudo para a gente levar toda a tona essa discussão, quando a gente, muito bem a vereadora Carolina falou, acho que a gente não deveria levar essa questão para socialismo, né? Não, levaria mesmo a questão econômica, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em privatizar ou não privatizar. A gente tem que ver a questão econômica, o momento que realmente o país ele está atravessando, né? E do que realmente ele tem que melhorar. Então, realmente fiquei na dúvida, mas resolvi acompanhar o meu colega de bancada. Muito obrigada. Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Difícil. Com certeza, quando isso vier à tona, haverá uma discussão maior entre a sociedade, vereador Vaguinho, e as pessoas que têm que votar para sim ou para não para privatização. Participei do tempo da ditadura, já que não sou mais criança, e tinha as pessoas contrárias e a favor. E hoje vemos aí com o embate, vereador Anderson, já que o senhor citou o Geraldo Alckmin para presidente, cito o Jair Bolsonaro, crescendo as pesquisas, porque pessoas têm pensado que voltar à ditadura ou aquela forma de governo é a melhor. Fui do tempo que se falava o Brasil, quem não amasse era para deixar. Ame ou deixe-o. Existia um slogan, que as pessoas, olha, quem não está contente, suma daqui. Também sou do tempo que o Roberto Carlos fez aquela música Debaixo dos Caracóis, dos Seus Cabelos, para o Caetano Veloso, quando ele estava no exílio. Então, são tempos e tempos. Olhando para a Petrobras, que privatize logo todas as coisas, para que não aconteça o que aconteceu. Mas olhando para o lado social, as pessoas que são dispensadas, não sei, sobre o trabalho social, como o vereador Estevão disse, eu acho melhor não. Então, nesse momento, são opiniões apenas numa moção, mas caso isso venha à tona, nós temos que nos debruçar, aí sim fazermos todo aquele barulho. Lógico que também, né? Se também não começar a fazer nada, como está aqui, eu acho que está muito certo. Temos que defender, temos que buscar. Mas nesse momento, o meu voto foi esse. Nada impede, vereador Vaguinho, que amanhã eu mude. Como é uma moção, apenas uma moção. Obrigado, viu, senhor presidente? Vereador Cleiton Silva. Vou encerrar, presidente. Como disse bem o vereador Estevão, também sou a favor do Estado mínimo. A gente vê os estados, a democracia totalitária aí que já vimos aí, Venezuela, Cuba, já vimos que não dá certo. E se não tivesse a intervenção em 2016 com o impeachment, eu acho que nós estávamos encaminhando para uma... Até antes que a Venezuela, nós estaríamos numa pior. Então, acho que os projetos sociais, como bem disse o vereador também, tem que continuar independente de privatizado ou não. E eu acho que tem que privatizar tudo logo. Quanto menos a população depender do Estado, mais fácil a pessoa cresce e o Estado também se fortalece. Obrigado, presidente. Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha de casa através dos meios de comunicação. É sempre bom essa Câmara discutir assuntos nacionais e interesses nacionais.
E o Vaguinho foi muito provocativo aí na sua moção, no intuito da gente se posicionar o que nós queremos no nosso país. Eu não me vejo um banco privatizado atendendo, Vaguinho, várias pessoas, frequentemente, dando uma quantidade de funcionários para atender todos esses trabalhos sociais que a Caixa desenvolve. Eu quero, hoje, cada vez mais os bancos privativos estão com menos funcionários. E nós, população em geral, queremos sempre participar de um concurso público para ter um emprego garantido, uma estabilidade. E aí, cada vez mais que for privatizando, essa oportunidade talvez seja muito pouca. Porém, nós não podemos qualificar por baixo. Existem excelentes profissionais, excelentes bancos e excelentes oportunidades. Eu acredito que a Caixa, vou pegar no sentido da Caixa, onde desenvolve o próprio Minha Casa Minha Vida, onde nós recebemos aqui, recentemente, 900 apartamentos. Entendeu? É financiado pelo Fundo de Garantia, é trabalhado através da Caixa Econômica Federal. É aquelas pessoas que já financiaram a casa, sabem como que é o procedimento de um financiamento. Então, tem que ter um banco com esse olhar, tem que ter funcionários com esse olhar, e não funcionários e banco que só mira o lucro. Por isso que eu defendo que o nosso país esteja as riquezas com nós. Para isso, bancos podem ser privativos, mas temos que ter o nosso banco nacionais. Então, um pouco da explanação, não quero me alongar, mas está de parabéns o vereador, e essa discussão é muito importante nessa casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Anderson Pereira. Presidente, obrigado por me franquear a oportunidade. Eu votei não porque quero que o meu filho, Otávio Show Pereira, possa ter o privilégio, mais à frente, de colher os frutos de uma privatização que o governo federal possa vir a fazer. É ele quem vai gozar das benesses do crescimento econômico do país, advindo das privatizações, porque nós, infelizmente, vamos gozar dos benefícios que os companheiros petistas fizeram um para com os outros. Obrigado, presidente. Vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres vereadores, como é bom a gente trazer alguma discussão calorosa a esta casa, né? Eu gostaria, não vou me alongar muito, porque senão vou prejudicar a moção do vereador Mir, mas de agradecer os votos favoráveis e também os votos contrários dos nobres vereadores. Esta casa é uma casa de leis, onde nós concordamos e discordamos, é um parlamento, né? Eu somente gostaria de agradecer, né, e dizer que nós tivemos nessa casa uma audiência pública para poder tratar o assunto, no qual foi discutido amplamente esta questão. E daqui a pouco também os sindicatos bancários farão uso da tribuna para poder também falar sobre o assunto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, a matéria a ser lida. Pois não. Prefeitura Municipal de Limeira, ofício número 506/2017, ao excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo, assunto encaminho projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a alienar mediante permuta a área que especifica e dá outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária para apresentação, bem como documentação anexa no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal.
Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento. A sessão está suspensa por 1 minuto. Substitutivo número 110 ao projeto de lei número 161/2017, que revoga o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 2.398, de 18 de outubro de 1990, estabelecido pelo artigo 1º da Lei número 3.679, de março de 2004. Artigo 1º. Vereador Anderson Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento número 1127/2017, que requer informações do Poder Executivo se existe projeto para tornar o espaço institucional que existe na rua Arlinda de Abreu Ribeiro, no Parque Hipólito, um sistema de lazer como praça. Vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo Executivo. Moção de congratulações número 180/2017, moção de congratulações ao Grupo Escoteiro Tatuíbi pelo aniversário de 35 anos. Vereador Claudemir Vieira. Moção 180 está em discussão. Gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Mirdo Lanche. Boa noite, presidente, nobres pares, público aqui da Câmara, público de casa. Essa moção foi feita pelo excelente trabalho realizado pelo escoteiro Tatuíbi aqui em Limeira há 35 anos. Considerando que o Grupo Escoteiro Tatuíbi, que completou 35 anos de fundação em 16/10/1982, por iniciativa da Tábua do Brasil de Limeira, considerando que o Grupo Escoteiro Tatuíbi é uma palavra de origem tupi-guarani e significa tatu pequeno. Considerando que Tatuíbi, na época dos bandeirantes, era o nome como era conhecida as terras onde hoje é a cidade de Limeira. Considerando que o lenço original do grupo possuía as cores laranja e branco, porém, algum tempo depois, o grupo passa a adotar as cores utilizadas até hoje, o azul escuro e o vermelho. Considerando que em 1992, com a ajuda da administração do prefeito Jurandir Paixão, mudou a sede e foi para o Horto Florestal de Limeira, onde permanece até hoje. Considerando que atualmente o Grupo Escoteiro Tatuíbi conta com mais de 120 inscritos entre jovens e adultos voluntários. Considerando que o Grupo Escoteiro Tatuíbi visa formar mais que escoteiros e melhores cidadãos. Considerando que o escotismo é baseado em um sistema de valores que norteiam todas as atividades, são elas: dignidade, lealdade, igualdade, honestidade, fraternidade, cortesia, respeito à natureza e à vida e pureza de propósitos. Além disso, são oferecidas oportunidades para que os jovens exercitem a liderança e a cooperação, a autonomia e a responsabilidade. Considerando que se divide em ramos baseados em faixa etárias. O lobinho é para meninos e meninas de 6 a 10 anos de idade. O escoteiro para meninos e meninas de 11 a 14. O sênior é destinado a rapazes e moças de 15 a 17 anos. E o pioneiro é composto por rapazes e moças de 18 a 21 anos. Apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulações ao Grupo Escoteiro Tatuíbi pelo aniversário de 35 anos, que é fruto de um trabalho voluntário que visa formar cidadãos para um mundo melhor. Peço ainda que, após a deliberação de plenário, seja encaminhada a cópia ao senhor Paulo Eduardo Ferreira, que consta aqui na casa, presidente do Grupo Escoteiro Tatuíbi, localizado no Horto Florestal. Desde 2014 é presidente. Sua esposa Aline Ferreira, Carlos Gomide, que foi membro juvenil e voltou
como adulto voluntário. A Alessandra, que é escoteira da Patrulha Águia. Gostaria muito que fosse votado por vocês. Muito obrigado. Continue a discussão. Quero discutir. A palavra a vereadora Loboco. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e todos os ouvintes. Quero aqui cumprimentar o senhor Paulo Eduardo, presidente, sua esposa, Gomide, Alessandra, parabenizar vocês pelo trabalho que fazem lá, um trabalho maravilhoso, que eu conheço, um trabalho, conforme o Mir disse, né, que leva a disciplina, cortesia, igualdade, fraternidade, o trabalho lá frente à natureza também, com as pessoas, as crianças que gostam muito de participar. Parabenizar o vereador Mir por essa moção e também eu quero deixar registrado os meus cumprimentos à dona Rosa e o senhor Otto, que já faleceu, né? Que fez frente lá desde a inauguração, durante 30 anos. E eu lembro do seu Otto, que ele ia trabalhar até mesmo doentinho nos últimos anos. Ele ia trabalhar doentinho, mas ele foi até o fim, com amor, com dedicação. Então, só para registrar também o trabalho maravilhoso que eles fizeram lá no escoteiro. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continue a discussão. Rapidinho, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente, ao vereador Mir, nossos parabéns pela lembrança, pela sensibilidade de poder destacar o trabalho fundamental dos escoteiros aqui de Limeira há 35 anos, pessoas que trabalharam desde o Otto e outros que foram os fundadores, que vêm seguindo uma trajetória de vida e social e que tem contribuído com a cidade de Limeira. É muito importante, Mir, porque o jovem, o adolescente, ele precisa ter uma referência na vida dele. E o que nós vemos na sociedade é que muitos jovens, eles estão sem referência, eles não sabem para onde ele ir. Hoje, as estruturas das famílias têm contribuído para eles acabarem caindo para um caminho pior do que o bem, acabar para o mal. Por quê? Porque não tem alguém para bater nas costas, para orientar, para dar a mão, e às vezes até tirar do chão e levantar. E acaba indo para as drogas. Infelizmente é a realidade. E Limeira tem um grupo de escoteiros preocupado com a parte social da cidade. E são pessoas que trabalham. Paulo é presidente, a sua esposa, o Gomide, que está envolvido, enfim, toda a diretoria faz um trabalho voluntário, é um trabalho de doação, é um trabalho de vocação, é um trabalho de amor ao próximo, e contribui e muito para a cidade de Limeira. Trabalhos como esse, todos gostariam de ter na região, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Pessoas que têm ideal e que ajudam a sociedade, principalmente você dentro da adolescência, onde você consegue ali criar o caráter dessas crianças, do adolescente, e vai contribuir para poder a sociedade engrenar e colocar eles no mercado de trabalho, ser bom profissional, ser bom pai, ser boa mãe de família, formar uma família. Isso vai ser muito importante, porque ele vai ter um suporte a mais dentro da entidade. E isso é muito importante e faz com que Limeira possa se orgulhar do trabalho de vocês. E aqui a Câmara reconhecer o trabalho que vocês têm feito e que é de suma importância para todos nós, como membro do município, que tem 300 mil habitantes e que está preocupado com o bem-estar, com o social e com o desenvolvimento da cidade. Nossos parabéns, e você fazendo essa homenagem, Mir, é extensiva a todos os vereadores e trazendo justiça
para que possa realmente valorizar um trabalho onde ninguém ganha nada, não tem salário. E tenho certeza que eles acabam pagando para trabalhar. Então acabam usando o carro, usando o telefone, usando o trabalho seu que poderia ter profissionalmente, ganhar ali no trabalho. Ele abre mão daquilo por causa do ideal. E isso não tem valor que pague. Isso só Deus vai retribuir tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. Nossos parabéns, parabéns, Mir, e o meu voto é um voto com louvor. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo a moção de congratulações 180, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto. Votação está encerrada. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, antes disso quero saudar o Aurélio, o cabeleireiro e a Cátia, que são militantes do Patriota, partido que vem crescendo aí em todo o país. Obrigado pela presença. Que, se possível, registre a presença deles em ata. Senhor presidente, sobre o ecotismo, o Grupo Tatuíbi, 35 anos, é um grupo mundial, estou vendo aqui algumas informações importantes, que prioriza valores de honra e baseado e através da prática de trabalho em equipe e vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Portanto, é um movimento mundial. Parabéns, Umir. E em Limeira, há 35 anos. Vejo aqui entre as pessoas a direção, em especial meu amigo Carlos Gomide, uniformizado, no banco da frente, presenciando. E, como já foi falado, são voluntários que, de maneira filantrópica, ajudam as crianças, os jovens, nesse momento tão difícil do Brasil e de toda a cidade. Toda a cidade tem problema de delinquência, de violência, e a juventude, infelizmente, grande parte está caminhando por isso. E o escotismo vem, em especial o grupo de Limeira aqui, o Tatuíbi, fazer um trabalho para tirar essas crianças de uma eventual situação de indisciplina. Obrigado. Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, eu queria falar, pessoal que está aqui presente, do Grupo Escoteiro Tatuíbi, uma instituição que faz um trabalho formidável. Eu quero lembrar aqui, por um período, eu fui lobinho, depois de escoteiro, no antigo grupo de escoteiro quadrangular, onde teve aqui por algum tempo. Tive a honra de participar e de aprender coisas importantes que trago até hoje na minha vida. Então, de parabéns a todos vocês, e é uma honra de estar aqui participando para poder votar essa moção na data de hoje, como eu reflito a minha infância e fico muito feliz com o que aprendi lá. Parabéns, viu? Parabéns, Mir. Parabéns ao Grupo Escoteiro Tatuíbi. Nesse exato momento, partimos para as tribunas. Eu solicito ao vereador Vaguinho que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal a senhora Ana Lúcia Ramos Pinto, representante dos sindicatos bancários de Limeira, que irá discorrer sobre as eventuais privatizações de empresas públicas anunciadas pelo governo federal. Tchau, Gomide. Senhora Ana Lúcia, só tem 5 minutos. Boa noite a todos e todas.
Gostaria de cumprimentar o vereador José Roberto Bernardo e, em nome dele, cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras do plenário. Queria agradecer ao vereador Vaguinho, da Santa Luzia, pelo apoio à luta dos trabalhadores, por nos acompanhar na nossa audiência pública aqui nessa casa, e aos demais vereadores que apoiaram essa moção e apoiaram a luta, não dos trabalhadores, porque não são só eles que estão na berlinda, mas da sociedade brasileira. Porque o governo divulgou no início desse ano um pacote de privatizações que tem mais de 50 empresas, aeroportos, terminais portuários, energia elétrica. E a energia elétrica é uma questão de soberania nacional, porque ela não mexe só com a energia, mas com a água. Porque para gerar energia tem que ter a água. Então nós estamos privatizando a nossa água. A Lotex, ela já finaliza a privatização dela agora nesse mês de dezembro. A Lotex é a loteria da Caixa, que parte dela é destinada ao investimento em patrocínio no esporte, cultura e segurança, inclusive. Então, desse dinheiro que tem os investimentos, como o Lemão falou, que a Caixa patrocina vários clubes de futebol. Acho que clube de futebol não precisaria realmente, porque ganha-se muito dinheiro. Mas o atleta, o nadador que não tem dinheiro, o corredor precisa de investimento e a Caixa patrocina muitos desses. Também está nessa lista de privatização a Casa da Moeda, que faz o nosso dinheiro. E entre eles o Banco do Brasil e a Caixa, que é os dois que nós temos aqui na cidade de Limeira. Infelizmente, as privatizações ela não traz prejuízos apenas para os funcionários, mas para a sociedade. Podemos ver que as privatizações, como o exemplo da telefonia, trouxe diversas reclamações. Hoje a telefonia ela é campeã nas reclamações. O Banco Banespa ele foi privatizado no ano de 2001. Quando ele era o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, ele investia investimento no Estado de São Paulo, no desenvolvimento das cidades, e atendia todas as pessoas sem discriminação. Hoje, o Lemão, que é um cliente que eu sempre encontro lá nas greves, ele vê que a discriminação é muito grande. Para você entrar dentro do banco, para pagar um boleto, você precisa provar que o boleto é seu, que é daquele banco, que vai ser em dinheiro. Então, são tantas as perguntas que faz que é para o cliente não entrar na agência. Porque ele não quer o cliente dentro da agência para não ter prejuízo. Ele quer, cada vez mais, ter o lucro. E se ele destinar essas pessoas para o internet banking, para o celular agora, que é o canal digital de todos os bancos, com certeza ele vai lucrar mais. E quem vai fazer o trabalho somos nós, clientes, e vamos pagar para o banco ainda para fazer o trabalho. Com a possível privatização do Banco do Brasil e da Caixa, que surgiu, nós já tivemos, só aqui em Limeira, a demissão de pelo menos uns 30 funcionários dos dois bancos, nos PDVs. Foram 4 PDVs do Banco do Brasil e da Caixa. Já fecharam 2 agências do Banco do Brasil, uma na Avenida Campinas, que era a única agência do banco naquele setor, fechou, porque eles colocam que, se for assaltado 1, 2 vezes, eles fecham, ao invés de investir em segurança. Eles não querem gastar, eles querem economizar. Então, eles fecharam a agência e transferiram o prefixo da agência, que era da Avenida Piracicaba, da agência Avenida Campinas, para o centro, no 2º andar da agência do Banco do Brasil. Então, no Banco do Brasil, da agência do C, nós temos 3 agências. Uma que é só de caixa, uma que é de pessoas e empresas e uma que é de pessoa física. São 3 agências diferentes no mesmo prédio. Sem contar que a outra agência está em reforma já faz quase que 7 meses e não conseguiu liberar o autoatendimento ainda. Então, nós temos um problema ainda da outra agência que não tem condições das pessoas entrarem, né? E a agência também do shopping do Banco do Brasil também fechou as portas, porque, segundo ele, o shopping não precisa de agência. Só ter um caixa eletrônico é o suficiente. Não precisa ter uma agência com funcionário para atender. Só que a agência do shopping era que os jovens mais procuravam para fazer o FIES, porque era mais prático, eles iam almoçar no restaurante, aproveitavam, passavam na gente e faziam os empréstimos no horário de almoço. E agora eles não têm mais, têm que se dirigir ao centro e esperar na fila.
E nós estamos com uma agência da Caixa Econômica Federal que está em liquidação, a agência da Dr. Trajano. Foram anos de luta para que Limeira tivesse mais 2 agências. Foram abertas na Boa Vista e outra no centro, para dividir o atendimento da agência do centro, porque é muito grande. E a agência, mesmo tendo lucro, mesmo vendendo, mesmo fazendo os financiamentos, nós estávamos lá na entrega do Rubi, foram mais de 160 pessoas, assinaram o contrato nessa agência, mas ela está fechando, infelizmente. Seu tempo se esgotou, por favor. Então, eu queria dizer que a privatização, só para encerrar, ela não é a solução do problema. Infelizmente, ela é mais problemas. Porque se a gente defender as empresas públicas para o desenvolvimento do Estado, não é para a corrupção, porque a corrupção existe em todos os lugares, a gente sabe disso. Infelizmente, nos mais pobres. Primeira coisa que eu vi na última eleição de vereador, uma pessoa chegou para uma candidata do meu bairro e falou assim: você vai ser candidata? Se você me der um cargo na Câmara, eu voto em você. Eu estava do lado dela, ela não sabia como se sair disso. Então, as pessoas acham que qualquer cargo que você tenha, você está desviando dinheiro. Então, isso é muito ruim para toda a sociedade. Senhora. E eu queria dizer que os programas sociais, eles existem. Por favor. Eu vou encerrar, Zé. Que a senhora não encerre. Tá. Então, os programas sociais, eles não vão deixar de existir se for nos bancos privados. Com certeza não. Mas a gente já viu, eu trabalhei no Banco Meridional, que já não existe mais, que o dinheiro do Fundo de Garantia, primeiro ele era investido para dar lucro para o banco, e depois, se sobrasse, era investido em casa própria. Então, é isso que vai acontecer com o dinheiro público. Então, defender a empresa pública é defender o Brasil, sim. E nós continuamos essa luta, e eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores, nesse caso da agência da Caixa do Centro, que está trazendo muitos prejuízos a toda a sociedade, que as pessoas estão indo lá para para receber, para tirar o seu piso e não estão conseguindo. Então, nesse questão específica, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores. Muito obrigada pelo espaço. Queria agradecer a senhora Ana Lúcia Ramos Pinto, representante dos sindicatos bancários de Limeira, que discorreu sobre eventuais privatizações de empresas públicas anunciadas pelo governo federal. Nesse momento, eu peço à vereadora Constância Bebete Dutra que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal de Limeira o seu Claudemir Damasio de Oliveira. Que irá discorrer sobre o projeto Afeto na Infância, você afinado com seu filho. Sr. Claudemir, o senhor tem 5 minutos para discorrer sobre o assunto que eu trago à Câmara Municipal. Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de todos, né? Uma honra grande estar aqui representando a doutora Michele Vieira do Lago Ruesta Changman, que é a juíza de direito da comarca lá de Nova Odessa. Eu trabalho junto com ela no projeto Afim como voluntário e sou chefe do Sejusc de Nova Odessa. E desenvolvemos esse projeto lá na área da infância e ela mandou aqui uma carta para ser lida aqui para vocês, né? Vou fazer essa leitura. Excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Limeira, excelentíssimos vereadores desta nobre Casa Legislativa, demais autoridades e presentes. É com muita honra que lhes dirijo essas palavras para parabenizar a iniciativa da submissão à apreciação de vossas excelências do projeto de lei de implantação do projeto Afim, Afeto na Infância. Você, afinado com seu filho, na cidade de Limeira, onde iniciei a carreira da magistratura e onde também tive meus primeiros olhares sobre a realidade dramática que se vivencia em uma vária da infância e juventude. Todo o tempo que investimos para falar de afeto na infância é importante e imprescindível para a saúde emocional da nossa sociedade. Embora possamos afirmar que atualmente
nós dispomos de bons diplomas legais que garantem uma série de direitos a crianças e adolescentes brasileiros e que há mecanismos de defesa desses direitos, nunca é demais trabalharmos em prol da infância, pois ainda temos muito a caminhar em termos de efetividade destes direitos. Vivemos num país em que a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual, a marginalização social de crianças e adolescentes se tornam refém das drogas, são facilmente verificáveis e que precisam ser enfrentados de todas as formas. Além disso, temos a falta de afeto dentro das famílias, por pais ou cuidadores que ainda não se atentaram sobre a responsabilidade parental, deixando que crianças estejam a toda sorte de prejuízos emocionais, de difícil controle no futuro. Por fim, temos a maioria dos pais que, preocupados com seus filhos, desejam cuidar de suas crianças com afeto, mas muito deles se forma inconsciente, acabam praticando condutas que nem sempre favorecem um bom desenvolvimento psíquico para a vida da criança. Por tudo isso é que o projeto Afim foi idealizado, para chamar a atenção do Estado, da sociedade e da família sobre a necessidade de semearem mais afeto na infância, pois a infância é o início de tudo, e tudo que começamos bem tem chances de prosperar e produzir bons frutos. O projeto Afim, portanto, é um projeto de múltiplas vertentes que oferece material para ser explorado junto ao público-alvo de diversas formas. Uma delas é o constante do projeto de lei que hoje é submetido aos senhores para votação, que é a promoção de exposições do conteúdo do projeto Afim pela cidade de Limeira, mediante o estabelecimento de parcerias e a destinação de recursos públicos para tanto. Nós temos uma população extremamente heterogênea, que vive diferente, pensa diferente e se sente diferente, embora o tema afeto viva dentro de cada um de nós. Nem todas as pessoas conseguem exprimir e conversar sobre isso de uma maneira aberta, produtiva, que lhes renda saúde emocional e harmonia familiar a contento. Por isso, o projeto Afim foi pensado para estar em qualquer lugar onde haja pais e filhos, ou filhos para que pensem no afeto para quando forem pais. O conteúdo do projeto pretende transmitir conhecimento científico nas áreas da educação, psicologia e medicina de uma maneira didática, direta e articulada, convidando pais e educadores a refletirem sobre o vínculo que estabelecem ou pretendem estabelecer com suas crianças. Pois acreditamos que, apesar de toda a carência material que o Estado não consegue suprir, a relação parental pode salvar muitas outras carências do ser humano, a partir de uma relação de confiança, afeto e respeito. Essas, portanto, são minhas palavras que vêm para prestigiar este momento de decisão dos senhores, a fim de que a semente do afeto seja uma das armas contra todas as formas de violação de direito contra crianças e adolescentes na cidade de Limeira, ficando ressaltado que o projeto Afim apresenta as outras formas de exposição de seu conteúdo, que poderá ser acessado pelos canais de comunicação do projeto. Agradeço a atenção de todos. Michele Vieira do Lago Ruesta Changma, juíza de direito da 2ª Vara de Nova Odessa. Muito obrigado. A Câmara de Limeira agradece. Sr. Claudemir Damasio de Oliveira. Agora vamos abrir espaço para os blocos. 2 minutos e meio para cada bloco. Newton Santos. Dispenso. Toninho. Dispenso. Cleiton Silva. Dispenso. Carolina Pontes. Vaguinho fará uso da palavra. O senhor tem 2 minutos e meio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu vou ser bem breve, não vou ocupar os 2 minutos não, senhor presidente. Só gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Claudemir, que veio discorrer sobre o projeto de lei da vereadora Constância que está em pauta nessa noite, e dizer que todo projeto que envolve família, né, envolve a criança e o adolescente, ela deve ser olhada com um olhar
carinhoso e especial para esta causa que é a família. E dizer e agradecer também a presença aqui dos sindicatos bancários hoje presentes nessa plateia, né, na pessoa da Ana Lúcia, que é a presidente do sindicato. Queria dizer que eu duvido que um banco privatizado vai querer investir em projetos sociais, em projetos habitacionais, em pensar na classe mais baixa da sociedade. Eu duvido que um banco privatizado não vai querer somente olhar a parte do lucro sem pensar e não pensar nos funcionários e na classe social, que é a classe menos favorecida que demanda de projetos sociais no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Nesse exato momento, eu encerro o expediente e determino o intervalo regimental.